Boa tarde, muito obrigada a todos pela vossa presença. Sejam bem-vindos à conversa com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Um agradecimento também à Fundação Champalimau pelo acolhimento tão especial e um bem-aja ao Presidente da Direção da APEL, Miguel Poceiro, e uma equipa extraordinária que ajudam a tornar realidade dias assim. Um bem-aja também a toda esta comunidade sem fronteiras, dedicada ao ofício dos livros. Obrigada por todo o vosso empenho. Para a chave de ouro deste dia, temos a presença do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, o mentor deste acontecimento. O Presidente sonhou, a APEL realizou e a obra nasceu. Assim, nos dias que antecedem a Festa do Livro, nos Jardins de Belém, como a Alberta Marques Fernandes já mencionou, de 4 a 7 de setembro, o Buco 2.0 abre o apetite para mais dias de celebração do livro. Agradecendo o calor da vossa presença, pedimos os vossos ouvidos emprestados para o tempo desta conversa. Senhor Presidente, é um prazer estar consigo. Eu vou começar por uma obra emblemática portuguesa, Os Maias, dessa de Queiroz. E numa conversa entre duas personagens, Carlos da Maia e o Maestro Cruzes, comentam a indiferença do país perante a cultura e fazem estas perguntas. E se Ega fizesse um belo livro, quem o lia? E se eu fizesse uma boa ópera, quem é que me representava? E o Maestro Cruz remata assim a conversa. Isto é um país impossível. Parece-me que também vou tomar um café. Antes do nosso café, Sr. Presidente, eu pergunto, em jeito de despedida da Presidência da República, como é que os portugueses se relacionam com o livro? Portugal continua a ser um país impossível? Ora bom, primeiro deixe-me cumprimentar a Sra. Ministra da Cultura. A intervenção dela amanhã é que é importante. Eu estou aqui apenas to pave the way, para preparar o caminho da Sra. Ministra. Depois queria cumprimentar naturalmente o Presidente da APEL. Tem sido um companheiro de caminho. A APEL sempre, com vários presidentes, mas este presidente, nestes últimos 2 anos, tem sido um companheiro. E toda a equipa, em geral, concebemos, desde 2016, durante 8 anos, com 2 exceções, por causa da pandemia, 2020, 2021. Uma festa que era uma feira do livro diferente. Era uma feira do livro por iniciativa do Presidente da República. Os meus antecessores, vários deles, gostavam muito de livros, praticamente todos, mas escolheram, por exemplo, música, escolheram, e eu assisti a vários espetáculos organizados pelo Presidente da República, escolheram exposições de artes plásticas, e eu assisti a isso, exposições de livros, não uma feira, porque era uma loucura, mas só possível com a APEL, e a ideia foi esta, foi primeiro ser no início do ano letivo para ter escolas. Fim de férias, começo do ano letivo. Escolas, crianças, jovens. Segundo, não ser em cima da Feira do Livro de Lisboa e, se possível, da Feira do Livro do Porto. Este ano foi possível. Não coincidiu e com a de Lisboa nunca coincidiu. Depois, a época do ano escolhida era também boa. Vamos ter, ao que parece, mau tempo no começo da manhã de domingo, mas é 2 horas ou 3. Portanto, resistam. Resistam. A partir das 10 da manhã já podem sair, 11 da manhã, é muito civilizado. Até lá, sexta, sábado, muito bom tempo, e depois o resto do domingo também muito bom tempo. Não têm de ficar nervosos. O número de editores tem aumentado, o número de autores a lançar obras tem aumentado. Eu nem sei como é que vão lá caber todos. É impossível. É impossível. São para aí 200 lançamentos, 100 e tal, quase 200 lançamentos. E simultaneamente há 20, 30 à mesma hora a ocorrer. Como é que circulam os vários públicos? Vai ser uma loucura. Depois juntámos a isso o espaço das crianças, juntámos a isso
o cinema. O Pedro Mexia matava-me se não tivéssemos cinema. Este ano ia-me matando porque não temos cinema e temos só música. E esta conjugação, muito especial, correspondeu a uma mudança na sociedade portuguesa. Não por mérito da festa do livro, mas coincidiu. E com isso respondo à sua primeira pergunta. Bom, primeiro é preciso ver que o Essa de Queiroz era um pessimista. Eu adoro Essa de Queiroz. A minha escolha oscilou sempre entre Camilo Castelo Branco, que é mais português, típico, clássico, tradicional, minhoto. Eu sou minhoto. E Essa de Queiroz, que era um cosmopolita. Não direi um estrangeirado, também foi, mas um cosmopolita. Portanto, olhava para Portugal de fora. E um diplomata, sabem como são os diplomatas, perigosíssimos. Bom, e portanto, a analisar o país, conseguem descobrir que ele é pior do que verdadeiramente é. Bom, e aí essa frase é um bocadinho o estado de espírito do fim do século XIX. Nos fins de século, nós portugueses temos o pessimismo sempre pior. No fim de todos os séculos. E no fim do século XIX, Portugal era o horror, verdadeiramente devia unir-se à Espanha, devia haver uma realidade ibérica, Portugal era inculto, era incivilizado, era Lisboa e o resto era paisagem, era muito esse panorama pessimista. E essa abundava frequentes vezes nesse pessimismo. Ora, hoje, como é o livro, como é o papel do livro, como é a ligação entre os portugueses e o livro. A certa altura disse, e tem a ver também com esta iniciativa, que o livro digital ia matar o livro. Não matou. Pelo contrário, valorizou-o. É um dos casos em que a concorrência tem um efeito de aumentar, potenciar, exponenciar aquilo que existe. Foi o que aconteceu. Há nichos de mercado para o livro digital, na ciência, na academia, nas matérias especializadas, mas mesmo no resto, na ficção, na poesia, para jovens e menos jovens, mas sobretudo jovens. Mas isso não matou na juventude o gosto pelo livro, chamemos clássico. O livro que cheira, o livro que tem cor, o livro que tem capa, o livro em que o próprio tipo de letra nos diz qualquer coisa. Que gostamos de colecionar, que gostamos de percorrer, que gostamos de folhear. Podemos, no tablet, ler na praia ou no campo o livro digital. Podemos. Não há muita gente na praia, eu tenho visto isso, dia sim, dia não, a ler livros digitais. Mas há mais gente de ano para ano. Portanto, está a subir. Mas vejo gente a ler livros na praia. Ou no campo, ou nos transportes públicos. A certa altura, nos transportes públicos do outro lado do Rio Tejo para a margem sul, para a margem norte, da margem sul para a margem norte, era muito típico encontrar mulheres, mais do que homens, mas alguns homens, e mulheres jovens, naquela altura, a lerem livros. Os transportes eram lentos, demorava muito tempo e aproveitavam para ler. E, portanto, olhando para os números da Feira do Livro de Lisboa, o que eu vi há uma semana na Feira do Livro do Porto foi de longe aquela com mais gente. A de Lisboa subiu quando a previsão era que descesse. E o que é que aconteceu desde o ano passado? E há números. São as crianças e os jovens a puxarem os outros. A percentagem de visitantes da Feira do Livro, eu não estou a falar na Festa do Livro, a Feira do Livro, que é um universo maior. A percentagem com a idade inferior a 25 anos é esmagadora. E abaixo de 35 anos é esmagadora. Mas vão e compram.
Não vão, veem, folheiam. Os mais velhos é que se queixam, vários, que andam à procura de livros, que querem reencontrar, e é tanta gente que não conseguem chegar lá às bancas, que é complicadíssimo. Bom, eu então na Festa do Livro nem vos digo a aventura que é chegar às bancas, porque são corredores, é num jardim, da parte de cima do palácio, sabem? E em que há locais, mesinhas e cadeiras para a apresentação de livros. E, portanto, tem que se pedir licença ao público de cada lançamento para ir ao lançamento da ponta daquela fila. É uma loucura. Logo, eu discordo, não se lê menos em Portugal, lê-se menos do que em muitos países nossos vizinhos na Europa, é verdade. Mas lê-se mais do que se lia em muitos nichos de mercado. A leitura continuou a subir. A compra de livros continuou a subir. Agora, o que há é modas. Os estilos são diferentes. O que se lê muda. O que se escolhe muda. O que nós, mais velhinhos, eu sou já pitecantrópico, sou pré-histórico, o que eu lia e sempre li e gosto de ler, não é necessariamente aquilo que os meus alunos, ao longo de 40 e tal anos, foram lendo, foram mudando. Os meus alunos dos anos 70 liam uma coisa, de 80 outros, 90 outro, do começo do século outro, do segunda década do século XXI outro. Em estilos, em forma, em imagem, em dimensão, em temas. Há modas. Sabe também como houve uma moda que não desapareceu do romance histórico. Mas apareceu. De repente, no final do século passado, começa este século. E depois dir-se-ia, desaparece. Não desapareceu. Mas já atingiu um pico, pode voltar ao pico. As biografias, têm tido assim. Os ensaios, assim. E depois a ficção. Aí a ficção é incontrolável. Porque nós temos, de repente, uma geração de grandes escritores. Eu daqui queria mandar um abraço a um grande escritor que condecorei ontem pessoalmente, o António Lobo Antunes. Fui à casa dele, fui condecorá-lo por aquilo que ele fez pela literatura portuguesa. Nós não esquecemos. E o que é facto é que havia escritores consagrados que de repente nos deixaram, ou fisicamente ou psicologicamente, ou deixaram de publicar, um ano não publicaram, ou 2 anos, e outros apareceram, e mesmo dos mais novos, que agora já têm 40 anos, é um mais novo relativo, não é? O novo é um bocadinho velhinho, mas enfim, esses também tiveram, de repente, publicações, depois pararam, depois voltaram, mas há os crónicos que editam sistematicamente. Aparecem novas editoras. Na Festa do Livro deste ano desaparecem algumas, mas aparecem outras novas, com gente nova, com 20 anos, com 20 e poucos anos, a lançar editoras. Eu fui editor. Foi a maneira mais alegre de perder dinheiro da minha vida. Eu fui tão feliz, editei para aí 2 sucessos e perdi dinheiro em dezenas. Mas tão feliz, adorava. Não, é uma profissão de Portanto, felicidade. eu não sou pessimista. Não é pessimista como essa de Queiroz. Com essa passagem do Sim, essa de Queiroz. mas o Sr. Presidente estava a falar precisamente do aumento da leitura nos jovens, nas crianças, e nós temos uma nova ordem mundial, e que é muito preocupante, uma ameaça para as democracias, temos uma desordem geopolítica também, ameaças de fanatismos ideológicos, e isto está presente na nossa vida. Nós não estamos propriamente no fim de século, mas temos alguma razão para estarmos preocupados e sermos pessimistas. Eu pergunto agora de que forma é que a educação e a literacia nos podem ajudar a navegar contra este mundo que nos ameaça. Bom, primeira parte da resposta. A cultura não é só o livro. Mas em Portugal o livro tem um papel muito importante na cultura. Porquê? Porque vamos pouco ao teatro, por exemplo. Vamos hoje muito mais ao cinema,
Muito, muito mais. Mas não tem comparação com o que compramos de livros e lemos de livros. Porque temos acesso à cultura num sentido muito amplo, pelos novos meios de comunicação. Os antigos, clássicos, classíssimos, e os novos e novíssimos meios de comunicação. Agora, de facto, acesso a uma parte significativa da cultura é obtido pelo livro. Temos pouca gente a visitar museus, apesar de tudo. Aumentou brutalmente, mas ainda é um número pequeno. O que significa que cultura é tudo isso e muito mais. O livro, tradicionalmente, é um acesso e um instrumento e um vetor de cultura crucial na sociedade portuguesa. E por isso é que era preocupante se o livro falhasse. Se o livro começasse a falhar. Se as crianças não arrastassem os mais velhos para comprar livros. Arrastam. Rigorosamente arrastam. No caso dos avós, arrastam mesmo, coitadinhos. Bom, eu sou avô. Mas, se os jovens... Eu na Feira do Livro este ano, em Lisboa, eu ia às horas mais esquisitas do mundo, que são aquelas em que se pode andar. Que é depois das 8 da noite, é até ao fechar, ou então é muito cedo. Logo à abertura, é quando há menos gente. Porque nas horas de ponta é preciso haver realmente uma disciplina, como agora está na moda, uma regulação da mobilidade. Uma regulação migracional também. É preciso. Bom, e então o que é que acontece? Acontece isto. É que eu chego muito cedo e posso ir. Eu faço, sabe como é que eu visito uma feira do livro? É assim. Tenho que ir à inauguração. Vou à inauguração. Na inauguração é muito difícil, depois perguntam-me tudo menos isso. Depois selfies, isto, aquilo, aquilo outro. Tenho pouco tempo. Vou logo aos alfarrabistas, que há cada vez menos em Lisboa, mas cada vez mais no Porto. É verdade. Este ano em Lisboa houve mais um. Mas no Porto são para aí 50 ou 60. E em Braga são umas dezenas. Portanto, o norte, alfarrabistas, é melhor. Depois, eu tomo nota daquilo que me interessa. E visito um quarto de feira. Depois, à Socapa, vou à noite visitar outro quarto de feira. Depois deixo passar 2, 3 dias e vou visitar outro quarto de feira. E depois compro. Vou lá um dia só para comprar. Porque misturar a escolha com a compra, mas isto sou eu, que compro muito, não é boa ideia. Obriga a levar um trolley, dá um trabalho imenso e é-se interrompido várias vezes e tal. Mas isto para dizer o seguinte, dizer que é bom sinal aquilo que tenho visto de ano para ano. Na Festa do Livro temos batido o recorde de ano para ano também. Agora, a pergunta é, isso não é fundamental no mundo de hoje? É por uma razão, porque o mundo está irracional. Está emocional e, em muitos casos, irracional. Ora, o livro é bom que seja também emocional. E o livro é bom que seja, de vez em quando, irracional. Agora, convém que haja ao lado disso livros que permitam cultivar a racionalidade. Na informação que permitem, nos mundos e na inventiva e na criatividade que convidam a que nós criemos, a que nós consigamos, de alguma maneira, projetar como sonho, como possível realidade. E isso que é o lado racional do livro, o lado plural do livro. Por exemplo, no dia, eu ofereço os meus livros à Biblioteca de Celurico de Basto. Já ofereci 300.000 volumes. Bom, e então, um amigo meu, intelectual de esquerda, muito simpático, uma esquerda clássica, já muito clássica e tal, mas muito bem, foi visitar a biblioteca. Já lá tinha estado várias vezes. E encontrou lá o Mein Kampf do Hitler. E disse, como é que você tinha o Mein Kampf do Hitler? Mas desde pequenino. Foi muito cedo, porque era bom desde cedo perceber o que era.
porque renasce sob várias formas ao longo da vida e ao longo da história. E acho que o livro é uma abertura para o pluralismo, para a liberdade, para o confronto de ideias e, portanto, para a democracia. Nós hoje estamos a ver um período de crise na democracia, porque a democracia clássica não está a conseguir ajustar-se nem aos novos meios de comunicação, nem aos movimentos laborais, sociais e inorgânicos, nem às novas formas de representação, nem à democracia participativa. A nada disso, ou muito disso, não está. Envelheceu. Tem dificuldade de se reajustar. Quando está no poder, está a exercer o poder. Quando está na oposição, está a lamber as feridas ou a cicatrizar as feridas. É por isso que o E, livro portanto, se aproxima o livro é um fator de democracia, de confronto, de diversidade de opiniões, as mais chocantes, as mais moderadas e imoderadas. O livro, mesmo para mim, o grave não é encontrar opiniões radicais, é descobrir que quem as tem não lê livros. Porque se eu tivesse a certeza, porque também com os moderados acontece, muito moderado, dito moderado, que também não lê livros. E eu convido seriamente a ler, porque enriquece a capacidade de compreender e aceitar os outros. Diga uma coisa, Sr. Presidente, durante o seu período na presidência, que livros o ajudaram a tomar decisões e que livros o confortaram em momentos de tensão? Ora bom, para ser honesto, quando a pessoa chega a presidente, ou chega muito novinho, ou chega muito velhinho. Eu cheguei muito velhinho. Portanto, eu cheguei com 67. Boa parte daquilo que eu li ao longo da vida já tinha lido. Continuei a ler durante estes 10 anos. E, portanto, há, obviamente, em tantos domínios, livros que me ajudaram a tomar decisões. Pode citar algum exemplo? Sim, por exemplo, decisões sobre matéria económica, ou financeira, ou social, ou comportamental. Apareceram livros. Eu tive que vetar, ou que mandar para o Tribunal Constitucional, ou que promulgar temas tão diversos, com opções sobre a vida, o fim da vida, o começo da vida, mas também outros como o comportamento perante os estrangeiros, os nacionais, outros como o comportamento perante determinados estratos etários. E sobre isso saem livros permanentemente. Saem permanentemente. Agora, eu vou ser honesto, o pano de fundo global da minha formação estava feito. Aos 67 anos. Tinha lido aos 15, aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, muito mais livros do que aqueles que pude ler nos últimos 10 anos e que foram importantes para decisões. Quanto propriamente ao stress, eu vivo naturalmente em stress. Mas nos momentos decisivos perco o stress por completo. Vem um autocarro da Carris que me vai abalroar e eu sinto que vou desta para melhor, fico gélido. Eu tenho que reagir perante uma pandemia em que é preciso tomar uma decisão sobre se convoca ou não o estado de emergência, fico gélido. Nos momentos de decisão, quem tem de decidir ou ajudar à decisão, o Presidente decide muita coisa, mas o Governo é que no dia-a-dia decide mais coisas. Claro que o Governo normalmente pergunta ou informa o Presidente da República e quer o apoio do Presidente da República. Mas, nesses momentos, eu aí não entro em stress. Para o meu stress. Portanto, se me pergunta... Mas quando esse efeito da adrenalina, por exemplo, acaba, não tem necessidade de encontrar um conforto? Imaginemos, por exemplo, uma poesia, num género mais confortante, mais relaxante, não? Mas a poesia, eu não procuro a poesia só para me confortar em tempos de crise. Pode não ser. Não. Pode não ser, mas, por exemplo, tem Pedro, algum por amor de autor, Deus, algum autor de preferência. Veja bem a ideia que tem a Cristina da poesia. Você edita muita poesia. Por acaso, o meu primeiro livro de poesia foi feito com umas minhas alunas, a quem pedi poemas, que faziam espontaneamente, e fiz o meu primeiro livro, que editei, sem ser ainda editora, foi um livro de poesia. Mas um autor que tenha editado poesia? Sim, o editor que é um corajoso.
Na verdade, hoje, no nosso Eu país... sei, tiragens pequeninas, é caro e tal. É um corajoso, é um corajoso. É verdade que é uma arte feliz de perder dinheiro, não é? Mas, na verdade, o que eu estou a perguntar é se algum autor, por exemplo, até que forma é que os clássicos o inspiram, se alguma personagem imaginária que o tenha, de certa forma, perseguido nesses dias, Bom, mas que o antes tenha disso, inspirado. a Antes disso, poesia. sim. Deixe-me defender a poesia. Eu devo ser dos poucos portugueses que não escreveu muita poesia. Escreve sempre, pelo menos até aos 25, 30 anos. Escreve-se muita poesia. Bom, melhor ou pior, mas escreve-se. Bom, é uma forma de comunicação de sentimentos e vulgarmente, de paixões. Bom, mas não tive grande êxito. A prova são aquelas crianças que vão partir rapidamente. Ouviram falar em poesia? Compram livros, vocês? Não gostam de livros? Gostam? Então já podem ir embora. Bom, mas a poesia, então, eu vejo completamente ao contrário. Que é, eu tenho sempre poesia em cima das minhas mesas, ou de trabalho, ou mesa de cabeceira e tal. Mas vou ler poesia de quando em vez. Não pego num livro de poesia e digo, agora vou ler o último livro do Pedro Mexia. Ora, vamos ver. Bom, eu agora embiquei para o Pedro Mexia, pronto, mas enfim. Mas é um carinho especial que eu tenho por ele. Bom, porque ele é um pedagogo da poesia. É um pedagogo da poesia. E é preciso fazer pedagogia da poesia. Mais fácil fazer pedagogia da ficção, em Portugal. E então lê-se uma passagem. E pensa-se, de facto, olha, realmente isto aplica-se, não se aplica, como não é. Agora, outra pergunta. Atém-se mais a personagens ou a autores? Autores. Autores. Eu tenho amigos que leem e releem o mesmo livro N vezes. Várias vezes. E até várias vezes seguidas, ou de forma esporádica ao longo tempo. E ficam presos a personagens. Eu não. Eu, olhando para a minha vida, para trás, fiquei marcado por autores e não tanto pelas personagens desses autores, mas por aquilo, isto é mais fácil dizer na ficção, vai entender? Sim. Não há nenhuma Por personagem... aquilo que eles significaram naquele momento da minha vida. Dou-lhe um exemplo. Aos meus 14, 15 anos, deu-me em ser existencialista. Tardíssimo. Pois já tinha sido moda há 40 anos. 40 talvez não. Eu tinha na altura de 50, não menos. Um bocadinho menos. Bom, e existencialista cristão, que era uma coisa raríssima. Os melhores eram não católicos, eram protestantes. O Kierkegaard. E então adorava o Kierkegaard. Percebe? Mas ao mesmo tempo, houve um autor que eu considero existencialista, mas podemos discutir isso até à saciedade, porque eu adorava, que eu sempre tratei por Camus, mas que tenho ouvido tratar por Camus, pronto. Uma vez perguntei ao Lucas Pires como é que você trata Camus. Olha, é Camus. Bom, e que de facto para mim representou na vida dele, nos dramas dele, nas angústias dele e na escrita, aquilo que eu descobri e debati com António Mega Ferreira, meu colega, por exemplo, no quarto, quinto ano do liceu, sexto ano, para o horror da professora, que achava que era uma coisa que não cabia nos clássicos e para não tinha que ser estudada na história da literatura e não era português ainda por cima. Bom, e marcou-me o mau horror revolucionário. Eu adorei o mau horror revolucionário. Adorei. E, portanto, quando ele se converteu em Ministro da Cultura de Gaulle, eu olhei para ele como quem diz, bom, é um homem muito respeitável, por razões muito... Mas não é o mesmo da paixão doutrinária da juventude. E, no entanto, as antimemórias são bem escritas, e, no entanto, ele pensava bem, e foi um bom Ministro da Cultura, mas
E, portanto, eu era francófono, só me converti à anglofonia um bocadinho mais tarde. E converti pelos clássicos da anglofonia. Perguntará, e então os clássicos dos clássicos dos clássicos, não é? Os gregos e tal. Pois isso também se lia. Os latinos, menos bons que os gregos, mas também se lia. Vários deles também eram bons. E porquê é que se lê ainda hoje e porquê é que são clássicos? O ser clássico não quer dizer o ter sido escrito há muito tempo e lido e relido por séculos e séculos e séculos. Há clássicos com 5 anos, 10 anos, 3 anos, 20 anos, 30 anos. Não são clássicos porque, como em toda, na minha modesta opinião, a verdadeira arte, cada um de nós pode encontrar lá em tempos e espaços muito diferentes mensagens que não são necessariamente aquelas que corresponderam ao momento da criação, mas que cabem na obra e dão sentido à obra. E a obra faz sentido ainda hoje e fará amanhã e depois da manhã num mundo completamente diferente. O autor sul-africano J.M. Coetzee dizia que o clássico é aquilo que sobrevive à pior barbárie, não é? Portanto, acaba por sobreviver a tudo e acaba por eternizar-se, digamos assim. Note-se que os clássicos também sofrem. Também têm períodos em que sofrem. Eu não quero dizer nomes de escritores portuguesas, mas eu vibrei muito noutra idade. Na idade dos anos 60, 70, portanto, antes da queda da ditadura e do 25 de Abril, com escritoras, até nos anos 50, que foram fulminantes na leitura e contribuíram para a leitura, e depois desapareceram. Durante décadas. Eu vou dizer 2 nomes. Vou dizer 2 nomes. Não resisto porque eu trabalhei muito para eles reaparecerem. O Fernando Namora. O Fernando Namora ajudou a ler tanta gente em Portugal. Parece incrível, nos anos 50, anos cinzentos, dizia a Rainha Isabel II, quando fui em Buckingham Palace lá a uma audiência, dizia, sabe qual é a ideia que eu tive de Portugal quando fui? Rainha, há muito pouco tempo, um país cinzento, governado por um senhor muito antigo. A definição de Salazar é ótima, muito antigo. Não dizia velho, dizia antigo. Bom, e era um país cinzento, tudo preto, tudo cinzento. E olha-se as fotografias daquela visita e era assim. Não só por serem preto e branco, mas era um país assim. Que são as melhores fotografias, como sabem. Bom, mas isto para dizer que o Fernando Namora, depois quando foi redescoberto, porque há sempre um século depois, 50 anos, Há sempre um é essa coisa respigador, maravilhosa que é um pretexto para celebrar. E de repente as pessoas lembram-se. Pois é, não devíamos ter tratado tão mal uma pessoa que esteve tanto naquele país cinzento. Ele, na base da sua atividade profissional, difícil, como médico de populações pobres, carenciadas ao básico, a saúde pública não existia, ele descreveu o país. E quem podia ler, que era sobretudo a burguesia de Lisboa e Porto, e as burguesias mais instruídas num tempo em que a instrução era pouca, refletiam sobre aquilo que ele escrevia. Outro, num género completamente oposto. Rubená. Rubená era o oposto. Era o fulgurante, era o brilho ilimitado, era a criatividade. O Rubená também, ele próprio, caiu em esquecimento. E um dia, já não sei se foi a família, se foi a editora, acho que foi a editora que me disse, não quer escrever sobre o Rubená. Eu quero, porque ainda por cima conheci-o bem. E ele era exatamente aquilo que escrevia, o que não tem de acontecer. Muitas vezes o criador não é como aquilo que cria, é diferente. E redescobriu-se que o Rubená era um visionário,
porque antecipava futuros que não existiam na sociedade portuguesa. Ele conheceu o sucesso ainda no fim da ditadura, ainda antes da Revolução. E, portanto, mesmo aqueles que depois, mais tarde, se respeita como muito clássicos, algo clássicos, um pouco clássicos, de alguma maneira clássicos, tiveram contraciclos. Tiveram realmente períodos de altos e baixos, não é só com os políticos, é também com os criadores culturais em geral. Nós não falámos do papel das livrarias, das bibliotecas, e recentemente tivemos um caso bastante preocupante, que surgiu depois, divulgou-se uma petição, contra os cortes relativamente ao Plano Nacional de Leitura e à rede de bibliotecas escolares, e atitudes preocupantes, não é, dos nossos governadores, que de certa forma querem cercear edifícios já muito alicerçados e que dão muito trabalho e que nós muito acarinhamos. Pergunto, Sr. Presidente, de que forma é que nós, enquanto cidadãos, não é, podemos, de facto, contrariar essas pressões preocupantes da parte de alguém que, como dizia o Camões, um fraco rei faz fraca a pobre gente, não é? Referindo-se a Dom Fernando, mas aqui temos, de facto, governantes que estão a revelar alguma pobreza também, não é? A Cristina continua igual a ela própria. Não, é que eu quer ver se me provoca. Não, ela quer ver se provoca o Presidente da República. Puxar este assunto. Bom, mas eu porque nos preocupa bastante. São edifícios, nós não podemos transformar este país em escombros, não é? E nem sequer em ruínas, porque ruínas ainda têm algum encanto, agora escombros é que não. Bom, as coisas demoram muito tempo a criar. Cristina, eu vou resistir à sua provocação. Bom, eu tinha que fazer esta pergunta. Quer ver o que é que eu digo sobre responsáveis políticos para... Não, eu vou dividir a sua pergunta feita em várias perguntas. Sim, eu sei. A primeira pergunta é a seguinte. Vou começar pelas livrarias. Para sermos justos, não é o poder político que anda a fechar livrarias. É o poder económico. O que se passa com as livrarias, e é assustador, é que as rendas subiram tanto, sobretudo em grandes centros metropolitanos e urbanos. Começou pelos alfarrabistas, que desapareceram, vendiam livros antigos, e depois passou a haver dificuldade em haver livrarias que resistissem economicamente. É uma aventura. Eu, a certa altura, numa livraria que bem conhece, no sítio onde vivo, eu era o maior cliente. Chegava lá e perguntava, tem vendido muito e tal, vendiam muito, mas às vezes vendiam menos bem. O que é que não se vende? Eu compro. Para a biblioteca de Solurico de Basto, eu compro. Não se vende música, então eu compro. Não se vende partituras, eu compro. Não se vende ciência, eu compro. Noutros tempos. Não se vende alguma parte de história, geografia, eu compro. Bom, mas e depois quiseram que eu fosse sócio da livraria, eu nunca fui, com grande pena minha, porque era melhor como cliente do que como sócio. Como cliente era garantido, estava lá sempre a comprar. Eu, como sócio, depois de ver aquilo que significava no meu património e na minha gestão financeira, eu pensava duas vezes sobre a duração daquela relação patrimonial. Bom, mas é verdade que as livrarias, as que não resistiram em redes mais amplas, as que não se associaram, são verdadeiramente heroicas em muitas cidades de Portugal, em muitas terras de Portugal, livrarias, papelarias, livrarias, para poderem sobreviver. Isso é verdade. Mas também em Lisboa e também no Porto. Vão sobrevivendo com dificuldade. Isso é muito grave. Nós queremos procurar livros e a livraria é uma segunda casa. Nós sentimos-nos bem lá. Ora, se não há segunda casa, nós não temos onde sentir bem no contacto com livros. Mas depois há as bibliotecas. E as bibliotecas escolares são cruciais. O que distinguia a ditadura da democracia, é bom recordar isso, de vez em quando, com alguns assomos que acham que não há diferença entre ditadura e democracia,
é que na ditadura foi preciso a Fundação Gulbenkian criar carrinhas que corriam o país com livros para emprestar livros aos portugueses que não podiam ler livros. Isto aconteceu, mas não aconteceu há 100 anos. Aconteceu há 60 anos. Há 60 anos, a Gulbenkian Fundação tinha carrinhas a percorrer o país, porque senão os livros não chegavam nunca lá. Nunca. Havia pessoas que nasciam e morriam sem terem a possibilidade de comprar um livro mesmo que desejassem. Ora bom, as bibliotecas escolares, haver uma escola com biblioteca, com condições para ter biblioteca, enriquecer a biblioteca escolar. Eu, quando dei os 300 mil volumes, e vou dando todos os dias, para a Biblioteca de Sorrico de Baixo, é na condição da escola vizinha e as escolas vizinhas todas e outras escolas terem um tratamento favorecido no acesso àqueles livros, àqueles manuscritos, àquele material. Não é que todos os demais não tenham de ter, mas é pelas crianças e pelos jovens que se deve começar. Plano de leitura. Terceiro tema. Bom, eu esse tenho que tratar com muita diplomacia porque tenho para apreciar uma lei, um decreto-lei do Governo, em que funde o plano de leitura e a rede de bibliotecas escolares com outras entidades. E eu fiz aquilo que normalmente faço quando quero ajudar um governo e não desajudá-lo, que é fiz perguntas. Em vez de manifestar qualquer tipo de reação emocional imediata ou de azedume imediato, eu formulei umas perguntas. Olha, não importa explicar como é que é a fusão para perceber, porque o Plano Nacional de Leitura deu tanto trabalho a pôr de pé. Também tem tido altos e baixos, mas tem tido muito mais altos do que baixos. E foi a fórmula de um país que não era muito rico conseguir, através de um sistema público, portanto, teoricamente mais igualitário no momento em que era criado, disponibilizar livros que teoricamente eram alguns dos melhores livros que acabavam de ser editados. De outra forma, uma parte do país não tinha essa disponibilidade usando ou não. Claro, tem altos e baixos. É preciso atualizar a lista, é preciso juntar livros, é tudo discutível, porque é que são uns não são outros. As editoras gostam muito ou gostam um pouco, já sabe como é. Bom, mas, portanto, preservar a essência do Plano Nacional de Leitura é fundamental, mesmo atualizando. E o mesmo as redes de bibliotecas escolares. Mas eu não acho que o governo queira matar uma coisa e outra. Quer desvalorizar? Quer encontrar uma fórmula orgânica de gerir essa matéria. E eu vou ver se até terminar estes 5 meses e meio que faltam, 6 meses do segundo mandato, se tenho a certeza de partir descansado de que o Plano Nacional de Leitura e a rede de bibliotecas escolares não sofrem de repente porque há um burocrata teimoso que, interpretando mal a vontade generosa do governo, cria dificuldades a duas realidades que são pilares muito importantes. Sobretudo que não há livros, não é? Nós estamos quase a fechar e o tempo não é elástico. Portanto, vamos ter... Eu tenho aqui umas perguntas e vou-lhe pedir uma brevidade de resposta. Sim. Pronto. Então é assim, pergunta, resposta. Pergunta, resposta. O primeiro livro que o marcou, consegue nomear? Sim, Coração, do Edmundo Amici. Oh, lindo. O professor da sua vida? Eu vou dizer, na primária, a professora Alice, a dona Alice, que foi a minha primeira professora de tudo, mas sobretudo de português, de leitura, de tudo isso, redação, etc. e tal. No liceu, Rómulo de Carvalho. Rómulo de Carvalho. Eu conheci também, como sabem, como poeta, como António Gedeão. António Gedeão. Mais. Três... Na universidade. Na universidade, Isabel Magalhães Colasso. Foi talvez a mais genial das professoras e sendo uma pessoa que era avessa a escrever, não publicou praticamente nada do que ensinou, porque era perfeccionista, convidou a ler tudo o que era importante,
naquela altura e que o li. Como gostariam esses professores de estar a ouvir agora? 3 escritores que o acompanham. São sempre os mesmos. É o Malraux, já lhe disse, o James Malraux. Joyce e o Tolstói. E o Tolstói. Uma frase ou um verso que lhe vem à memória. Fatal. Não vou citar nenhum, porque ou cito aqueles calistos que toda a gente cita e depois fico com os nervos em franja. Ou então não me lembro assim de repente nenhum à altura da sua pergunta. Ok. Projetos que guarda no bolso para amanhã, quando deixar a presidência. O que eu tenciono fazer? O que é que gostaria de fazer? Eu já disse. Vou para o ensino básico e secundário. Mas já disse aqui? Aqui não disse. Então vai Vou ao dizer ensino aqui. básico e secundário, ofereci-me, aliás, à responsável do Plano Nacional de Leitura. Uma das prioridades é fazer leitura de livros e comentar livros pelas escolas no básico e secundário de Portugal. Muito bom, muito bom. Ficamos felizes. Agora, eu tenho aqui um desafio para si. Porque, como sei que gosta muito de nadar e nós estamos com uma vista linda para o Tejo. Adoro mar. Adoro mar, eu sei. E nós, portugueses, eu acho que é uma coisa que nos une bastante, é o mar, e que sentimos muita falta na altura da pandemia. Eu tenho aqui um suporte de um barco, feito pelo Sr. Joaquim Teixeira da Nazaré, que lhe manda muitos cumprimentos, e vou-lhe pedir que, neste suporte de barco, que de certa forma, porque o barco também pode ser uma espécie de salva-vidas para tempos difíceis. Sabe o que me faz lembrar um livro que eu adorei quando era miúdo? O Velho Homem e o Mar. O Velho Mar, do O Velho Hemingway. e o Mar. O Velho Eu Mar li do primeiro em Hemingway. inglês, em francês, depois em português. E então, estou à procura da caneta Não havia tradução ainda. e vou-lhe pedir para escrever aqui uma frase para que, de certa forma, seja a sua frase de desígnio nacional de estímulo à leitura. Pode ser? Pode ser? Mas eu não sou candidato a nada. O que era para ser, já fui. Agora Eu estou à sou procura da caneta. candidato a ir para o básico e secundário, foi o que eu sempre sonhei. Porque quando eles chegam à universidade, já estão muito formados. Já tenho Quero aqui, uma tenho aqui. canetinha. Não, tenho aqui uma caneta apropriada. Pronto. Estou Um só à marcador, procura quero dela. dizer, não é? O marcador. Esta editora é muito especial. Eu adoro-a, mas é... Não, porque é muito importante nós termos este registro. Sabe que a minha caneta está aqui escondida, é uma coisa incrível, mas encontrei-a. E então, vai escrever aqui, para deixarmos aqui neste suporte de barco, uma espécie também de metáfora. O que é que eu do vou nosso, escrever? Sobre o que quê? quiser, o que quiser. Mas sobre que tema? Sobre que tema, que é uma frase de desígnio à leitura, daquilo que pensa que pode estimular a leitura em Portugal. Uma mensagem, qualquer coisa que queira deixar escrito para nós. Escreve. Não escreve. Escreve, mas espera aí, eu já vou fazer com que ela escreva. Espera aí, dê. Vou fazer aqui uma coisa. Isto é só um segundo. Como é que não preparou isso antes? Já está. É rápido. Tem a sua assinatura? Foi como ocorreu. Não ler é renunciar ao futuro. Sim, senhora. Aqui está. Senhor Presidente, o nosso tempo acabou hoje, mas continua durante muitos dias. Vai continuar também na festa de Belém, onde vamos continuar a celebrar o livro. Onde nos reunimos. É muito importante esta comunidade, que merece também uma salva de palmas por tudo o que tem feito pelo livro. Obrigada.